Oi, pessoal, tudo bom? Vamos embora, vamos resolver uma questãozinha, talvez a questão mais trabalhosa da prova, né? Questão interessante que vale a pena prestar bem atenção nela, tá? Vê bem, pessoal, ele dá uma questão onde ele diz que um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo uma solução de nitrato de mercúrio 1, que não foram utilizados em sua aula prática. Só que tem um problema, cada frasco continha 5,25 gramas de HNO3. Cada frasquinho, né? De Hg2NO32, dissolvidos em água. Temendo a toxicidez do mercúrio e sabendo que o cloreto de mercúrio tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio. Então ele foi reagindo, pessoal, o Hg2NO32 com NaCl para formar o cloreto de mercúrio, que era insolúvel, né, um precipitado. Então, na dúvida sobre a massa de NaCl, ele quer saber quanto de NaCl pode ser utilizado. Então, o assistente ficou testando. Primeiro ele colocou 0,2, depois 0,4 gramas, depois 0,6 gramas, sempre de NaCl. Aí ele diz que o produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve a massa ferida. O assistente organizou os resultados na forma de gráfico que correlaciona a massa de NaCl adicionada com a massa de Hg2Cl2 obtida em cada frasco. Pessoal, olha que questão interessante. Quando você pegou essa questão, provavelmente você percebe que ele está se referindo a uma questão onde vai ter uma pegada com reagente limitante. Por quê? Porque, olha, pessoal, eu tenho aqui, ó, Hg2, Hg2, NO32, reagindo com 2 mols de NaCl. Pessoal, quanto é que vale Hg2NO32? Aqui, ó. Vale 525 gramas por mol. Certo? Isso é capaz de reagir com 2 mols de NaCl. NaCl é 58 gramas por mol. Então, aqui dá 116 gramas. Por quê, Guga? Porque eu tenho 2 mols, tá? Então, cada mol é 58, 2 mols, 116. E cada vidrinho que ele usou tinha quanto, pessoal? 5,25. Então, olha como ele foi legalzinho. 5,25, aqui vai dar X. Quanto é X? Se eu dividir o primeiro por 100, divido o segundo por 100. 1,16 gramas. Aí você tem que lembrar que, pessoal, se eu tenho 5,25 gramas do nitrato de mercúrio, ele reage com 1,16 gramas de NaCl. Se eu colocar mais do que 1,16 gramas, o que eu colocar a mais não reage. A mais do que 1,16 gramas é excesso. Então, veja, isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é a quantidade, vou escrever aqui, né? A quantidade de NaCl capaz de reagir. Então, se eu tiver qualquer valor maior do que 1,16 gramas de NaCl, não dá para reagir, porque com 5,25, no máximo reage 1,16. Então, qualquer valor acima disso, a gente tem como excesso. Sim, Guga, e daí? E daí que no gráfico, quando você tiver o excesso, ele fica constante. Por quê? Porque a partir do excesso, a massa de NaCl não mais altera. Você já chegou no máximo que ela podia reagir. Daí para frente é excesso. O excesso não reage, então ficou constante. Eu consigo reagir até o valor de quanto? Até o valor de 1,16. Posso colocar quanto eu colocar, só vai reagir um 16, um 16, um 16, um 16, um 16. Então, veja, a partir do sexto e do sétimo frasco, já está em quê? Já está maior do que a quantidade. Então, a partir disso, eu tenho o excesso. Está vendo você? A partir disso, eu tenho o excesso. Então, o excesso se estabiliza a partir do quinto recipiente. Então, pessoal, a letra E, ele não para de crescer, está errado, tá? Na letra C, ele também não para de crescer. Ele tem que chegar um momento que ele fica constante. E na letra A, ele fica constante em
0,5 mais ou menos, que não é o caso, né? Ele vai ficar constante a partir de quanto? A partir de 1,16. Então, 0,5 está muito antes ainda, não pode. Guga, e agora, qual dos dois eu vou ter, Guga? Pessoal, vê bem. Aqui é que está uma pegada boa para a questão, né? Olha, aqui é a massa de Hg2 série 2, massa de Hg2 série 2. Me diga uma coisa, pessoal. Hg2 série 2 é produto, não é isso? O Hg2 série 2, ele é produto. E o produto, quando você tem uma reação, você tem reagente e você não tem produto. Então, o produto começa de onde? O produto começa do zero. Então, a resposta da questão é letra B, porque aqui o produto começou de 2,5. Não, quando a reação começa, eu não tenho produto, meu produto é zero. Então, a questãozinha bem interessante. Guga, e essa quantidade aqui? Essa quantidade é a quantidade que ele pode produzir de Hg2 série 2. Como é que eu faria, Guga? Do mesmo jeito, ó. Eu sei que Hg2 NO3, 2 tá para quem? Para Hg2Cl2, não é isso? A equação dá? Então, 525 gramas está para quanto? Está para 472 gramas. Logo, se aqui eu tiver 5,25, né, que é o valor de cada frasco, aqui eu vou ter 4,72. Nem precisava, né, porque os dois deram o mesmo valor. Mas se você for analisar, ó, aqui está 4,72, 4,72. Tá? Então, o que determinou foi exatamente o momento que ficou o quê? Ficou constante. Então, a partir do valor que ele deu, para frente é excesso. E o excesso não reage. E outra coisa, porque eu comecei daqui, porque como ele é produto, o Hg2 série 2 é produto, o produto no início não tem nada. Então, começa do zero e vai crescendo. Questão bem interessante mesmo. Tu concorda comigo que foi bem interessante? Foi a melhor questão no sentido de dificuldade. Valeu, pessoal.